Pessoal, só para finalizar essa questão sobre o nome, todos os professores que eu estudei sobre hebraico, grego, até aramaico, paleo-hebraico, eles se dividem quando se fala sobre pronúncia fonética sem sinais maçoréticos a respeito do nome verdadeiro de Deus. Mas aí você pode estar dizendo, mas os judeus sabem o nome verdadeiro de Deus. Até eles se dividem em duas partes: Yahu ou Iau. Por quê? Porque lá atrás foram destruídas muitas escrituras. E eles conseguiram achar várias escrituras com os dois nomes, tanto as pronúncias Yahu quanto Iau. Então, eles adotam mais a pronúncia. Ou Elohim, como a própria Bíblia a gente viu que fala seguidamente, o nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitiau. Matitiau é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitiau, que é presente de Deus. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vou te dar alguns exemplos de nomes bíblicos que você talvez não conheça. Irmial ou Irmiyahu, que significa Jeremias. Matitiyahu, que significa Mateus. Um nome que talvez vocês bem conhecem, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ou Benjamin Netanyahu. É correto esse nome de Hashem que toda hora falam por aí? Yahu? Não, pessoal, esse nome não é correto. Ele é uma tentativa. Ele é uma tentativa de dizer o nome do tetragrama. Existe o tetragrama, com as 4 letras do nome de Hashem, inefável, e a galera fica tentando aí no desespero falar esse nome. Não é que tem um grande problema, mas é que as pessoas acabam falando o nome de Hashem que não existe. Existe um nome, principalmente 72 letras, que era falado na época do templo, no dia do Yom Kippur. A gente não deve tentar falar ele, porque o nome é muito elevado para os nossos dias. A gente acaba desprezando o nome de Hashem. O nome de Yahu não é certo. A gente deve falar Hashem ou, por exemplo, Elohim, que são formas elevadas e com certeza respeitosas de falar o nome de Hashem. אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זכור לטוב. Infatti parliamo di un personaggio veramente carismatico e energico come il primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha un carattere decisamente grintoso e forte. Netanyahu ha passato vari annati in cui è stato anche molto contestato. Netanyahu è un uomo veramente dalle 1000 risorse. Netanyahu sa anche essere molto aperto. And Mr. Benjamin Netanyahu, because I met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Irmãos, agora eu vou colocar um professor judeu nascido em Israel para ele falar as coisas a respeito do nome de Deus. No final dessa série de estudos, qual é o verdadeiro nome de Deus, eu darei o meu parecer e qual nome eu acredito que é o verdadeiro nome de Deus. Os judeus sabem a pronúncia do tetragrama, mas eles escondem essa pronúncia dos outros povos. Esse é um argumento que ultimamente eu tenho ouvido. Na verdade, já faz tempo que eu ouvi alguns boatos, mas ultimamente eu vi isso um pouco mais. Uma pessoa me perguntou lá pelo WhatsApp, ele mostrou um vídeo de um cara que fala mais ou menos o seguinte, eu escrevi para mim aqui, mais ou menos, não é uma citação exata, mas mais ou menos uma coisa assim. Todos os judeus lá em Israel sabem a pronúncia do tetragrama, mas eles escondem essa pronúncia dos outros povos, né, da humanidade, vamos dizer. Basicamente esse é o argumento. Eu ouvi esses boatos faz tempo, agora realmente esse amigo me fez essa pergunta pelo WhatsApp, ainda assim eu pensava que isso não é sério. Eu não pensava, na verdade, que pessoas acreditam nisso, mas aí nesse último mês eu recebi alguns comentários no meu canal, eu vou ler só 2 comentários, parte dos comentários para vocês entenderem, porque eu pensava que talvez eu realmente preciso fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, a pessoa escreveu para mim o seguinte: eu entendo que vocês há muito tempo vêm escondendo isso das pessoas, mas me diga o porquê disso, amado irmão. Também ele escreveu: eu não sei aonde vocês querem chegar com isso, fazem tudo para esconder a verdade, ok? Então o argumento é o seguinte: os judeus sabem a pronúncia do tetragrama, mas por algum motivo, não importa agora qual é o motivo,
nós escondemos essa pronúncia de vocês. E se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu nome é Yochai Barzilai, eu sou judeu e israelense. Eu nasci em Israel, cresci em Israel dentro do judaísmo ortodoxo e eu nunca saí de Israel. Não tenho, vamos dizer, nenhuma ligação genética para o Brasil, pelo menos não uma ligação que eu sei. E eu estudava português sozinho, é um assunto, uma história longa, vou deixar aqui no card a minha história, por que eu estudava, como eu estudava, tudo isso. Agora, vamos voltar para o nosso assunto. Os judeus sabem a pronúncia do tetragrama, mas nós escondemos isso de você. Vamos ouvir a resposta. Tá, gente. Primeiramente, esse vídeo é um pouco estranho para mim, porque se você já assistiu os meus vídeos, eu sempre falo sobre hebraico. Eu ensino hebraico. Só que nesse vídeo realmente eu falo sobre outras coisas, e eu não vou ensinar hebraico nesse vídeo, mas eu espero que eu estou certo, que esse vídeo sim é necessário. Né? Quero ouvir sua opinião lá nos comentários. Quero esclarecer esse assunto que eu vi. Percebi que muitas pessoas acreditam nisso. Então, eu como judeu e israelense, falo para você que a gente não sabe a pronúncia do tetragrama. Eu não sei a pronúncia do tetragrama. E como eu falei, eu cresci dentro do judaísmo ortodoxo até hoje. Não sei, e ninguém sabe. Eu não conheço nenhuma pessoa que sabe qual é a pronúncia do tetragrama, ok? Tem uma pergunta que eu não vou fazer para um amigo, porque a gente sabe, ninguém sabe a pronúncia do tetragrama. Os judeus não pronunciam o tetragrama. Independente do fato que a gente não sabe hoje qual é a pronúncia do tetragrama, a gente não vai pronunciar uma pronúncia, vamos dizer, possível, né? Porque a gente tem as letras, temos as letras, a letra Yud, depois Re, depois Vav, depois Re, né? As letras do tetragrama. E eu posso supor qual foi talvez uma pronúncia possível. Não posso saber, mas posso supor, né? Mas eu não vou pronunciar. Por que não vou pronunciar? Porque para nós é proibido. Não importa se você gosta disso, não gosta, concorda, não concorda. É um fato. É um fato que a gente acredita que é proibido pronunciar o tetragrama. Talvez por causa disso a pronúncia do tetragrama perdeu. Você pode dizer que isso é pena, né? Que isso aconteceu, mas é um fato histórico. Agora, tem pessoas como a pessoa lá no comentário que provavelmente pensa que eu escondo a verdade de você. Eu sei qual é a pronúncia do tetragrama. E mesmo agora, quando eu falo que eu não sei, é só outra tentativa de esconder a verdade de você. Ou seja, em outras palavras, eu sou mentiroso. Eu estou mentindo aqui. Então, se você acredita e acha que eu estou mentindo aqui, que na verdade eu sei qual é a pronúncia do tetragrama, mas eu escondo isso de você, não tem muito a fazer. Eu falo para você que eu não sei, ninguém sabe, ponto final. Mas eu sim quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero que a gente pense nisso numa maneira racional. Vamos dizer, teoricamente, que nós sabemos a pronúncia do tetragrama e nós escondemos essa pronúncia de você. Quais são as consequências desse argumento? A gente deve acreditar que em Israel, eu vou falar sobre os judeus em Israel, porque eu vi que esse argumento geralmente fala sobre Israel, mesmo que se os judeus de Israel sabem, provavelmente os judeus do Brasil também, mas vamos falar sobre Israel. A gente deve acreditar que em Israel que temos mais ou menos 6 milhões de judeus que sabem a pronúncia do tetragrama e escondem isso de você. Então temos 6 milhões de pessoas que têm essa conspiração e guardam isso em segredo. Só pensar nisso, a gente entende que isso não faz sentido. Não existe uma conspiração de 6 milhões de pessoas, ninguém sabe disso. Ninguém revelou. Isso é uma coisa impossível, racionalmente. E para acreditar que isso realmente é possível, você deve acreditar que os judeus são robôs. Todos os judeus acreditam exatamente na mesma coisa. Pensam exatamente da mesma maneira. E isso é muito longe da verdade. Porque em Israel temos judeus que se chamam Haredim, ok? No Brasil o termo é ultra-ortodoxos. E temos, vamos dizer, ortodoxos, né? E temos reformistas, conservadores. E temos ateus. E temos judeus que se converteram para o cristianismo ou para o islã ou para outras religiões, né? Então, todos eles sabem a pronúncia do tetragrama, né? Mas não revelam isso. Por exemplo, só agora eu penso numa pessoa que cresceu dentro do judaísmo ortodoxo e ele se converteu ao cristianismo. Ele também esconde a verdade de você. Isso não faz o menor sentido que todos os judeus, 6 milhões de judeus, que dentro desse grupo tem um monte de opiniões, muitas crenças, diferenças, e ainda assim tem uma coisa em comum para todos eles. Todos eles sabem a pronúncia do tetragrama e ninguém revela essa pronúncia. Isso não faz o menor sentido. Então vamos só resumir esse vídeo. Eu, como judeu israelense, digo a você, eu não faço ideia qual é a pronúncia do tetragrama. Eu posso supor qual é essa pronúncia, mas eu não sei, né? E esse pessoal lá, ele falou em comentário aqui, mas ele falou em outro comentário que a pronúncia é Yau, tipo Yau, uma coisa assim. Então, eu não sei qual é a pronúncia do tetragrama, né? Como eu já falei, mas eu sei hebraico. Isso eu sei. E de acordo com as letras, como eu falei, a gente pode supor. A gente não dá para dizer, por exemplo, Yau. Aí quando eu falo isso não, Yau, isso é simplesmente impossível. Aí ele volta para o argumento que eu sei que é Yau, mas eu fazendo tudo o que eu posso para esconder a verdade. Eu sugiro que qualquer um de vocês que gostam de hebraico, gostam de Israel, se vocês chegarem aqui, façam essa pergunta lá na rua, né? Pergunta para israelenses. Você sabe a pronúncia do tetragrama? De jeito nenhum, né? Eles vão rir só do pensamento de pessoas lá no Brasil que pensam que a gente sabe, mas esconde. Isso totalmente não existe. Desculpa, eu falei que eu vou resumir o vídeo, mas agora eu vou resumir de verdade. Eu, como judeu israelense, falar a você que eu não faço ideia qual é a pronúncia do tetragrama. Você pensa que eu estou mentindo, não tenho muito a fazer com isso, né? Mas eu só quero que você pense racionalmente se realmente isso faz sentido, que 6 milhões de judeus com tantas crenças, ideias e opiniões diferentes escondem isso. Isso é uma coisa em comum, esconder a pronúncia do tetragrama de você. Então, na minha opinião, isso não faz o menor sentido.